gente, tudo bom? Vamos começar a palestra? Tá todo mundo conseguindo ouvir tranquilamente ou vocês acham que seu microfone? Bom, tudo bem, né, gente? Eu sou o Pedro, esse é o Gabriel. A gente é do grupo de mercado financeiro da Unicamp, alguns de vocês já estavam aqui na última palestra. Na última palestra a gente falou um pouco de macroeconomia e algumas coisas de como está a atualidade, como o mercado está atualmente. Agora a gente vai trazer um pouquinho mais a parte matemática, um pouco de Black and Scholes, depende da variação de como vai apresentar. Mas vamos ver, espero que vocês acompanhem a palestra. Então, antes de começar a falar um pouquinho disso, só para quem não estava aqui hoje à tarde, quem nós somos como Grupo de Mercado Financeiro? Nós somos um grupo, uma entidade extracurricular aqui da Unicamp, que tem como objetivo aproximar o mercado financeiro do ambiente da faculdade. Como vocês sabem, ou se não sabem, eu vou falar para vocês agora, que na Unicamp a gente não tem nenhuma matéria, assim, que eu saiba, tem uma matéria na economia que fale um pouco mais de mercado financeiro, que aborde sistemas. E por causa desse déficit que a universidade tem, os alunos de engenharia, vários anos atrás, resolveram criar o Grupo de Mercado Financeiro. E esse grupo hoje em dia cresceu, somos hoje 15 pessoas de cursos variados, a gente faz o processo seletivo e a gente faz aqui dentro da Unicamp várias atividades para tentar aproximar o mercado financeiro da gente, dos alunos. A gente oferece cursos todos os semestres de investimentos, de contabilidade, de derivativos e de valuation, sendo investimentos valuation no primeiro semestre e derivativos contabilidade no segundo semestre. A gente faz palestras como essa nas semanas, a gente faz challenges representando a Unicamp para os bancos e a gente organiza a Semana do Mercado Financeiro em maio, só para vocês saberem um pouco quem nós somos. Beleza? E para começar, eu só queria mostrar para vocês um pouco do que a gente está falando. A gente está falando de mercado financeiro, provavelmente vocês ouvem muito de mercado financeiro, mas qual o tamanho do mercado financeiro? Qual que é a dimensão do mercado financeiro? Eu mesmo não fazia ideia disso. Se vocês olharem nesse gráfico, esse daqui é o PIB mundial, 63 trilhões de dólares. Esse daqui é o dinheiro que roda no mercado financeiro, 955 trilhões de dólares, quase 15 vezes mais do que o PIB mundial. Por que isso acontece? Justamente pela estrutura do mercado financeiro, que é primordialmente criada por derivativos. Hoje a gente vai dar palestra de um Black Scholes, que é um método de precificação de derivativos. Mas antes disso, o que são derivativos? A gente dá um curso de um semestre inteiro sobre isso, mas eu vou tentar explicar para vocês agora em 5 minutos. Derivativos são ativos que você compra, são bens que você compra, que não têm um valor próprio. O valor deles deriva de um outro objeto. Eu vou dar um exemplo para vocês prático. Amanhã eu vou querer comprar uma coxinha na cantina do IKEA. A coxinha hoje custa R$ 4,50. Eu vou chegar no cara do IKEA e vou falar, eu vou comprar uma coxinha de você amanhã por R$ 4,55. Beleza. Se amanhã eu chegar lá e a coxinha tiver R$ 4,50, eu vou ter comprado por R$ 4,55, esse contrato vai acabar sendo bom para o cara da cantina. Mas se por algum motivo a coxinha estiver valendo R$ 5,00 amanhã, o contrato vai ser bom para mim. Esse papel que eu tive dizendo vale uma coxinha, que eu posso trocar por uma coxinha amanhã, é um derivativo. Só que a diferença é que no mercado financeiro esse papel não troca por coxinha. Troca por um direito de compra de ação, troca por pontuação num índice de ações, troca, por exemplo, por um fluxo de caixa futuro, e esse papel é o que a gente chama de derivativo, porque o meu papel por si só não tinha valor. O que tinha valor é o que estava por trás, que era a coxinha da cantina. E aí o Petrizzi, o Gabriel, ele falou para vocês, então, mais ou menos como funcionaria a ideia de você marcar o quanto você vai pagar no futuro por um ativo hoje. Agora, não só pessoas especulam com isso, tem gente que realmente faz isso para se proteger. Por exemplo, como é a ideia de alguém que está produzindo soja. Se alguém está produzindo soja, ele não quer vender a soja mais cara para ele ganhar só com isso. Ele quer se proteger para conseguir produzindo a soja. Então, por exemplo, se tem um fazendeiro que tem uma certa safra e ele vai vender a safra daqui 2 anos. Ele vai fazer um contrato com alguém falando que, tá, eu sei que R$40 é um preço ótimo para mim manter a produção para os próximos anos e conseguir chegar nesses 2 anos tranquilamente. Então ele fecha o contrato, R$40 hoje, falando que vai vender por R$40 no futuro com alguém. Nesse caso pode ser um especulador do outro lado dessa posição. Chegando nesses 2 anos, o quilo da safra dele pode estar valendo 42, como pode estar valendo 38. Mas nesse caso, como ele vai vender no futuro aquilo, pensa no seguinte,
ele vai vender a 40. Se tivesse 38, ele estaria vendendo mais barato, seria ruim para ele. Mas se tivesse 42, estaria mais caro, estaria ruim para ele. E a ideia dele não é lucrar com isso. É realmente só se proteger. O outro lado dessa operação tem alguém querendo ganhar, que nesse caso provavelmente seria um banco. Então, o que aconteceria? O banco, ele está entrando numa posição e ele sabe que ele vai ter que receber aquele montante no futuro. Ele recebendo 38 no futuro, ele vai receber 40, como a gente combinou. Se tiver 38, ele compra mais caro do que seria necessário para ele e ele vai vender a 38, ele perde. Mas ele também pode conseguir 42 e lucrar com essa mesma diferença. Então ele está se expondo ao risco, enquanto o outro lado da operação só está tentando se proteger realmente. Isso é um tipo de derivativo. Por exemplo, quando a gente visitou alguns dos bancos, eles falaram, o derivativo ele não necessariamente é uma entrega física, mas tem muitos casos que são. E muita gente não opera na entrega física. Então, a gente estava, acho que era no Morgan Stanley, eles estavam contando a história pra gente de um estagiário deles que estava cuidando de um contrato de derivativos de petróleo. E o petróleo era não sei quantos mil galões de petróleo que ele estava concentrado para receber. Normalmente, o banco faz o quê? Ele opera no preço do contrato. Então, ele só quer lucrar no preço, ele não quer receber o ativo. Só que o chefe do cara viajou, ligaram para ele, para o estagiário, e falaram, tá, onde a gente põe esses 1000 galões de petróleo que você comprou? O banco não tinha onde armazenar, não tinha o que fazer, e o estagiário tinha que se virar com isso. Então foi um puta rolo pros caras, mas no final deu certo, o cara teve que cuidar e tudo mais. O tipo de derivativo que a gente vai querer focar mais aqui é o de opção. A gente vai entrar mais em detalhe nele pra frente, mas é só pra vocês terem uma noção mais ou menos do que é um derivativo e como ele funciona no mercado atual, beleza? E um detalhe do mercado muito importante é por que o banco estaria comprando petróleo. O que um banco de investimento vai fazer com petróleo? Vocês sabem que bancos de investimento não são a mesma coisa que bancos de varejo. Por exemplo, o Itaú tem uma área que é o Itaú BBA, que é o banco de investimento do Itaú. Bancos de investimento atuam no mercado financeiro e a principal função de banco de investimento é tomar contrapartidas em posições de hedge das pessoas. Por exemplo, alguém queria travar o preço de venda do petróleo. O cara que fez a posição inversa do estagiário que fez bobagem. Ele queria travar, queria vender petróleo depois de 8 meses a R$400 o galão, por exemplo. Ele tinha 10 mil galões de petróleo que ele ia produzir, ele queria travar o preço que ele ia vender. Não vai ter alguém, provavelmente, ou pelo menos não vai ter alguém de fácil acesso, que vai querer comprar essa mesma quantidade de galões por esse mesmo preço a esse mesmo tempo. Então o que ele faz? Ele alcança um banco de investimento e o banco de investimento toma a posição contrária. Por que o banco faz isso? Porque o banco vai ter provavelmente alguém especialista em petróleo lá dentro que vai prever qual que vai estar o preço do petróleo. O cara, por exemplo, o estagiário preveu que o preço do petróleo vai estar lá 450 por galão naquele tempo futuro. Se o cara quis acordar vender por 400, ótimo, o banco vai estar lucrando 50 mil por galão. 50 por galão, 1000 galões, 50 mil. Os bancos têm essa função de ser market makers, é o que a gente fala. Eles tomam posições reversas para todos os hedges, que é as proteções que as pessoas estão querendo fazer. Por exemplo, eu quero comprar soja daqui a 8 meses para alimentar o meu gado. Eu não preciso ir atrás de um produtor de soja para me vender a 8 meses o preço que eu quero. Eu posso ir atrás de um banco de investimento e o banco de investimento vai ligar as pontas. Vai ligar eu quero comprar, alguém que quer vender, ou ele mesmo vai comprar e me vender e conseguir o lucro nesse pedaço. Por que isso é importante porque a gente vai falar? Porque a gente vai falar de opções e normalmente quando você vai comprar opção, você não precisa ter alguém vendendo para você. Você tem lá um market maker no meio do caminho que oferece lá um preço, aqui ele vai vender a opção para você e um preço aqui ele vai comprar, que a gente chama de bid e de offer. Então eu vou comprar uma opção, tem sempre alguém no meio do caminho e esse alguém usa um método que a gente vai ensinar para vocês de Black-Scholes para saber qual o preço que ele vai cobrar para me vender essa opção ou para comprar essa opção de mim, certo? Os bancos fazem papel de market makers, eles tomam posições contrárias. Se eu aposto numa coisa, ele aposta contra mim, mas ele cobra um preço. A gente vai passando pelas coisas, mas qualquer dúvida que tiver pode levantar a mão, porque a gente para tentar explicar, porque senão a gente vai avançando e as coisas vão ficando um pouco mais complicadas pra frente. Bom, opção então. É um direito de compra ou venda de um ativo. Então, como ele difere mais ou menos de uma ação que você vai comprar normalmente? Como a gente disse, qualquer derivativo é um ativo que deriva de outro. Então, quando a gente for falar, por exemplo, de opções que estão atreladas a ações, elas vão variar o preço da própria opção a partir da variação do preço da ação. Então, se uma ação valoriza, se uma ação desvaloriza, a opção vai ter também uma reação, tanto de valorização quanto de desvalorização.
Quando você compra uma ação, o que você vai estar basicamente falando? Tem um ponto que a gente vai explicar mais adiante, que é o strike. Que é basicamente um ponto em que você vai ter o direito de comprar, de exercer seu direito em cima da opção. Então seria basicamente, se, vamos supor, uma ação hoje em dia está R$20, você compra uma opção que está te dando o direito de comprar essa ação a 23. Agora, isso daqui 3 meses, por exemplo. Se no ponto que você chegar lá na frente, essa ação estiver valendo 26, você está com o direito de comprar essa ação a 23 e no mesmo momento você pode vender no mercado à vista, vender as ações que você teve o direito de comprar e lucrar nessa diferença. Quando a gente mostrar o gráfico vai ficar muito mais visualmente fácil. Mas isso aqui são só as diferenças. A opção tem 2 tipos, a europeia e a americana. Qual a maior diferença entre elas? A europeia, ela não pode ser, como eu posso dizer, ela não pode ser operada enquanto ela está em andamento. Enquanto a americana, você pode vender e comprar ela enquanto ela ainda está no prazo dela. Então, por exemplo, a europeia, se você compra para 3 meses, você só vai poder exigir o seu direito daqui 3 meses. Enquanto na americana, se por algum acaso o preço já chegou em algum lugar que você acha legal de comprar e você acha que ele não vai passar disso, você pode exigir seu direito de compra das ações e sair da opção, antes mesmo do período acabar. Só para ficar clara a diferença. É interessante porque raramente as pessoas com opções americanas liquidam a opção antes. Você pode optar, como ele disse, a opção te dá um direito de você comprar ou vender uma ação a um certo preço num certo período. Mas eu tenho uma opção americana, por exemplo, de comprar uma ação a R$23 de hoje até os próximos 6 meses. Se a ação chega a 27, raramente a pessoa faz essa liquidação, compra a 23 e vende a 27. Normalmente a pessoa vende a própria opção, porque quando você compra e vende ações, você tem uma taxa maior do que quando você compra e vende opções, uma taxa que você paga para o seu home broker ou uma taxa que você paga para a bolsa. Então são raros os casos em que as pessoas liquidam realmente as opções para comprar ações. Como a gente vai mostrar para vocês, uma opção o valor da opção é formado por 2 parcelas. O valor intrínseco dela, que é uma das parcelas, é a diferença entre onde o preço está e onde a opção te dá o direito de comprar. Então, se a opção já passou o preço de strike, que a gente fala, o preço que você tem direito a comprar, a opção já valorizou aquele tanto. Então, você pode simplesmente liquidar a opção, vender ela para outra pessoa e não fazer a operação de comprar as ações e vender as ações de novo no mercado. Não se preocupa que vai ficar mais claro quando os gráficos aparecerem. Por isso a gente só vai precificar opções europeias, não americanas, porque no fundo, uma opção americana tem o direito de sair antes, mas as pessoas não saem antes. Bom, strike, como eu falou, é o ponto em que você vai querer exercer aquela opção. Porque para você exercer uma opção, você basicamente está recebendo um direito. Ninguém recebe um direito de graça. Então seria basicamente o quê? Você vai pagar um prêmio por esse direito. Então, vamos lá de novo no exemplo. Se você está com uma ação que está valendo R$20 e você quer comprar uma opção dela, você vai pagar um prêmio para ter esse direito de comprar aquele preço. Então, por exemplo, R$2. Você vai ter que pagar R$2 para você conseguir comprar ela a 22. Então, enquanto você está pagando esse, vamos dizer, aluguel da opção, você vai estar pagando uma outra pessoa, que vai estar na posição oposta à sua, que vai estar vendendo a opção para você. Aquela pessoa tem um lucro basicamente definido, que são os R$2 enquanto a opção não está chegando no strike. Se ela passar do strike, você começa a lucrar, porque você vai conseguir comprar mais barato, vender mais caro, o aluguel seu vai começar a diminuir até às vezes zerar e conseguir até quitar o aluguel e ganhar dinheiro em cima da ação, que é basicamente as estratégias que a gente vai mostrar para você agora. E uma coisa interessante que ele falou, por exemplo, ele falou uma ação que custa R$22 e uma opção custa 2. Esse é um dos principais motivos pelos quais você vai comprar uma opção. Você pode comprar uma opção para se proteger, mas quando você vai especular, muitas pessoas escolhem opções porque elas são muito mais baratas. Por exemplo, se você tem R$1.000, você pode comprar 100 ações a R$10, ou você pode comprar 1.000 opções a R$1. E como as opções valorizam bastante também, muitas vezes elas são mais rentáveis. Você ganhar R$1 por ação em 100 ações, você ganha R$100. Mas se você ganhar R$1 na opção, você já ganhou 1.000. A opção te permite meio que alavancar a sua posição. Como ela é mais barata, ela permite você comprar mais, e se elas tiverem o mesmo lucro no final dos tempos, por exemplo, se a opção te dá o direito a comprar a 10, uma ação que você já compraria a 10,
Se for 11, o lucro da opção e o lucro da ação vai ser o mesmo. Só que a opção você tem possibilidade de comprar muito mais. Então acaba que a opção te dá mais lucratividade. Bom, esse é um slide talvez o mais importante de todos, esse e o próximo, então tem que ficar muito claro isso daqui para vocês. A call é um tipo de opção que te dá o direito de compra de um ativo. Nesse caso a gente vai se focar em uma ação, por exemplo. Então o que acontece, por exemplo, com quem está comprando uma call? Ele está comprando o direito de venda de uma ação, basicamente. Então o que acontece com o lucro daquela pessoa? Ele vai estar pagando o prêmio, que a gente já falou, que é o aluguel para ter esse direito. Então, nesse caso, R$5, vamos lá, $5. O strike dessa opção seria os $100, que seria o quê? O preço que vai passar para você começar a ganhar em cima disso. Então, por exemplo, se no final do tempo que você tem direito de exercer, ela estiver em 103, você vai exercer ela, mas você ainda não vai lucrar, porque você está pagando R$5 para ter esse direito, ela está em 103, você compra 100, porque você tem o direito de comprar 100, e você ganha 3. No final você perdeu R$2, $2, por exemplo. Agora, passando de R$105, você começa a lucrar muito, porque você tem o direito de comprar ela nesse preço acima de 105, você quita a sua dívida, que seriam $5, e não importa quanto o preço suba, você vai ter o direito de pagar R$100 por ela. Então, quanto mais você sobe, mais o seu lucro. A venda da call é só uma posição... Por favor. Existe alguma taxa embutida para exercer ou o custo final é só esses 5 Não, que eu pago? são R$5 que você vai pagar para outra pessoa na outra posição. A taxa não existe para você pagar para outra pessoa. A bolsa vai cobrar uma taxa, mas a bolsa aí é cobra só a todas as corretora exigindo para ela facilitar a transição entre os dois, né? Tá. E vai ter imposto também. Isso nas ações também tem, a gente difere. A venda é a posição inversa. Então, a pessoa que está vendendo esse direito para você, ela vai estar lucrando os R$5 até os $100, nesse caso, e a partir dos $100, como você começa a ganhar, claramente, ela começa a perder. E a perda dela também é o quanto a ação continuar subindo, porque ela vai ser obrigada a te vender por R$100. Então, o seu lucro é infinito, a perda dela é infinita, dependendo de quanto a ação consegue subir. Uma put é exatamente o contrário. Se na call você compra o direito de comprar uma ação a determinado preço, uma put é uma opção que te dá o direito de vender uma ação a determinado preço. Então, quando você compra uma put, quanto menor o preço, maior o seu lucro. Só que observa que a diferença dela para call é que a put tem um lucro máximo. Quando o preço chega em 0, é o lucro máximo que você tem. Na call, se o preço for para infinito, você pode lucrar infinito. Como você... Aqui, por exemplo, o strike é 70. Se o preço for para 0, você lucra 70 por opção. Se o preço estiver acima de 70, você pagou aqui o preço de 7 e não exerce a opção, você perdeu 7 por opção. A pessoa que vendeu essa put para você tem exatamente a posição contrária. De 70 para cima você não exerce a sua opção de venda, então a pessoa que vendeu a put para você está lucrando. A partir do momento que você começa a exercer a sua opção de venda, a pessoa começa a perder dinheiro. Opção de venda, a pessoa que vende uma opção de venda, se você exercer a opção, ela vai ter que comprar a ação, pode ser outro tipo, mas a gente está falando de ação, pode ser outro contrato, no mercado e te vender aquele preço combinado. Então isso pode gerar algum problema de liquidez se não tiver ação para vender no mercado, mas normalmente não tem esse problema. Ficou claro, gente? Talvez fique meio confuso, deu para entender bem? Bom, relação spot strike. O spot é o preço que a ação está no momento em que a gente está conversando, basicamente. Então, a gente está no meio dessa operação que vai durar 3 meses. O spot da ação está 22, é o quanto a ação está valendo hoje. O strike, como a gente já falou antes, é quando você começa a querer exercer o seu direito. Então, numa call, você está in the money, que é uma das relações entre spot e strike, que é quando você já está lucrando. Então, por exemplo, na call é quando o strike o spot passou do strike. Spot é o S e o strike é o K, tá? Então, se você passou do K, você vai querer exercer sua opção, porque com isso você consegue pagar o aluguel e às vezes até lucrar em cima disso. Quando você está na put, você está comprando uma opção de venda. Então, quanto mais o preço cair, melhor. Porque assim você consegue vender ao preço estimado e comprar bem mais barato. Então, claro, você consegue ganhar em cima disso. Então, você está in the money quando o strike seu está à esquerda do preço atual. Quanto maior a queda, melhor na put. At the money, isso é só uma nomenclatura que a gente vai usar mais pra frente, vocês precisam saber do que a gente está falando.
At the money, como o inglês sugere, é quando a opção, o strike e o spot estão não necessariamente no mesmo lugar, mas em lugares muito próximos, em uma faixa muito próxima, em que você não tenha exatamente um lucro ou a pessoa que tomou a posição contrária um prejuízo muito grande. E vocês lembram que existe exatamente um ponto em que você não tem nem lucro nem prejuízo. Tá a opção zerada, netada que a gente fala. Nesses arredores em que o lucro é insignificante, você pode dizer que a opção está at the money. É onde tem a maior, entre aspas, tensão nos preços, porque qualquer movimento da ação para um lado ou para o outro pode fazer entrar in the money ou out of the money, que a gente vai falar. Bom, out of the money ficou, acho que meio intuitivo o que seria. Quando você está numa opção de call, é quando o preço está abaixo do seu strike. Porque você não vai poder, claro, operar, não vai exigir um direito onde você vai ter que pagar ainda mais por ela, então você não compra. Então o preço da ação ainda não passou o ponto onde você vai começar a lucrar. O put seria exatamente ao contrário. Seria quando você ainda, o preço está acima do seu strike, então você não consegue vender mais barato do que você vai ter que comprar. Então você não vai querer exigir esse direito. Agora, o preço de uma opção, como que ele é constituído? A gente vai, essa palestra toda vai convergir para como a gente consegue achar o preço de uma opção. O preço de uma opção tem sempre duas parcelas, como eu falei. O valor intrínseco e o valor extrínseco. O valor intrínseco é mais básico, é o spot menos o strike. Uma opção de compra, por exemplo, que o spot está muito abaixo do strike, vai ter um valor intrínseco muito baixo. Porque está muito longe dessa opção ficar in the money. Ela está deep out of the money, que a gente fala. Ela está longe do strike. Ao mesmo tempo, numa opção de venda, em que o preço spot está muito acima do strike, o valor intrínseco é muito baixo. Vocês entendem por quê? Ficou claro isso? Se está muito longe de uma call, se o preço está muito abaixo do seu strike, é muito difícil o preço conseguir subir até lá. Então, claro, o valor da opção não vai ser muito alto. Mesma coisa com a put. Se ele está muito para cima do seu strike, e você só lucra se ele for para baixo dele. É muito difícil do preço cair tudo isso. Então, normalmente, eles chamam esse tipo de opção, quando está muito distante, de DOM, que é Deep Out of the Money. Que são opções que realmente só se acontecer um desastre natural para a pessoa conseguir ganhar dinheiro em cima dela. Tanto é que tem um exemplo famoso, por exemplo, que é o da Vale. Teve gente que ganhou muito dinheiro com a Vale com opções porque compraram essas opções que são muito baratas, exatamente porque elas estão muito distantes, e conseguiram lucrar muito, exatamente porque o preço da ação despencou 20% em um dia. O valor extrínseco da ação, por outro lado, é o valor que a gente fala, o valor do tempo, o valor de expectativa. Porque pode ter um valor intrínseco baixo. Por exemplo, minha call pode estar o preço do momento muito abaixo do strike, pode estar longe de uma área lucrativa. Mas o valor extrínseco diz que, por exemplo, essa ação tem uma volatilidade muito alta. Ou faltam 3 anos para eu poder exercer essa ação. Então, o valor do tempo, o valor da probabilidade, gera essa opção não ter um valor nulo. Porque se fosse composto o preço do prêmio só pelo valor intrínseco, uma ação que estivesse abaixo do preço fora da lucratividade não ia ter valor nenhum. Mas existe esse valor extrínseco justamente porque tem uma chance da ação entrar na probabilidade, entrar no lucro. Por isso vocês vão ver que no método Black-Scholes, uma das parcelas é constituída da probabilidade que tem da ação entrar no dinheiro, daí eles aproximam uma distribuição normal, esse tipo de coisa. Daí que vem o valor extrínseco. É o valor que vem da probabilidade que tem da ação entrar na área de lucratividade. Bom, além de só utilizar uma opção, muitos bancos e até mesmo investidores de grande porte, eles fazem estratégias dentro da opção. Ou seja, eles combinam diferentes opções para formar de algum jeito algo que eles acham que no mercado atual vai dar lucro. Então, por exemplo, aqui nesse caso, ele combinou 2 tipos de opções. Ele fez um long de put, que é aquela ideia de que você vai comprar o direito de venda no futuro, e uma short de put, ou seja, você vai vender um direito de venda no futuro também. Só que os strikes estão diferentes, ou seja, essa short de put está com strike em K1, mais para cá, e a long de put está com strike em K2. Se você imagina que quanto menor o valor da ação, melhor para uma pessoa que está entrando em put, porque ela está querendo comprar um direito de venda. Um strike em K1 está muito mais para cá do que strike em K2. Então, tá abaixo de K2 é muito mais fácil do que estar abaixo de K1, porque
mais ou menos do estilo de intervalos, todo intervalo daqui está dentro do intervalo daqui até o K2. Então o K2 é muito mais fácil de estar abaixo. Por isso que quando você vai fazer uma long de put, o preço exigido para ela, como o strike em K2, é maior do que o preço exigido para fazer uma short de put em K1. Porque a chance de você estar abaixo de K2 é muito maior. Então o preço que você vai ter que pagar para estar correndo esse risco também é maior. Por isso que esse pedaço aqui é maior que esse aqui. Mas por que uma pessoa faria isso? Suponhamos que a pessoa compre essa put e o preço realmente esteja acima de K2, ele comprou uma opção de venda. Se ele só tivesse comprado a put com strike em K2, ele teria perdido esse tanto. Como ele fez essa operação, ele perdeu menos, porque ele shorteou uma put com um strike mais para trás. E se ele tivesse acertado, ele teria começado a lucrar aqui e teria ganhado mesmo assim. Vocês entenderam o princípio? Ele acaba perdendo menos do que simplesmente se ele tivesse comprado a put. Porque ele tendo errado a posição dele, ele ganha o prêmio que a pessoa que comprou a put que ele vendeu pagou para ele. Então acaba que ele diminui as perdas se ele tiver errado e continua ganhando se ele tiver certo. Ele inclusive começa a ganhar antes. Então a lucratividade máxima dele é menor, só que ele começa a lucrar antes e a perda máxima também é menor. Aqui é outro exemplo, que seria basicamente o contrário daquela que a gente estava falando, que é quando você faz um long e um short de uma call. O mesmo princípio se aplica para ela, mas é claro, agora o strike é o contrário. Quanto mais próximo daqui, melhor para uma call, porque mais próximo você vai estar do seu preço de exigir seu direito, mais valiosa ela vai ser, a call. Por isso que o preço que você vai ter que pagar para ela também vai ser maior com relação ao short que você vai fazer nela. A mesma estratégia. Então você até K1 você vai ter que pagar essa quantidade que é basicamente o quanto você está recebendo aqui, quanto você está pagando aqui menos o quanto você está recebendo aqui, que vai dar essa linha. E aí chegando em K1 você começa a lucrar e o seu lucro também vai ser parado, mesmo que o preço avance completamente, pelo que você vai estar perdendo com a short de call. Então basicamente você tem um intervalo em que você vai lucrar um aumento, né? Aí depois trava o seu lucro, você não consegue lucrar mais do que aquilo. Dessas duas estratégias que a gente mostrou, você reduz sua perda máxima, mas você também trava seu ganho máximo. Mas considerando que essa ação não vai explodir muito, acaba que é uma estratégia boa para você fazer com opções. Isso daí é só outro tipo de estratégia, a última que a gente vai falar. Não é com duas opções, é com uma ação e uma opção contrária. Se você olhar, você está long na stock, long na ação subjacente e long numa put, numa opção de venda. Então, o preço da ação influencia o seu lucro. Se a ação está muito baixa, você ganha dinheiro na put e acaba que você não perde tanto. Você somente tendo a ação, se a ação caísse aqui, você quebrava. Só que a put te protege desse movimento. Ao mesmo tempo, se a ação sobe muito, você só perde um tanto na put e tem a lucratividade mesmo assim. É um jeito de você se proteger se você tem uma ação das quedas do preço dela. Você pode fazer long numa put. Às vezes é uma estratégia que pessoas usam quando elas têm alguma coisa muito importante que está rolando na economia e eles não sabem se a ação vai subir muito ou se vai cair muito. Mas eles conseguem se proteger de uma queda muito grande nesse momento. Se passar algo que eles acham que vai realmente subir muito na economia, vai favorecer muito aquela ação, eles lucram mesmo que depois de um certo preço. Agora, se cair muito, eles estão protegidos e perdem pouco. Então é o jeito de você controlar a sua perda e conseguir ganhar ainda mais. Agora, uma coisa importante é que aqui a gente está considerando quantidades iguais. Se você, por exemplo, comprasse mais de uma opção, você poderia trazer essa linha para cá e chegar a um ponto de equivalência, em que o que você ganhasse na ação, você perderia na sua opção. Essa é uma coisa importante porque vai entrar no método de Black-Scholes que você não pode ganhar no mercado financeiro dinheiro sem risco. Então, o método que a gente vai mostrar de precificar opções, ele deduz que se você fizer uma operação dessa, que eu estou falando, você vai lucrar no máximo a taxa livre de risco do seu país, que a gente chama de Rzinho, Risk Free Rate. Black-Scholes. Começa agora, basicamente. Aquilo ali seria basicamente um modelo para... Esse é o modelo feito pelo Fisher Black
Myron Scholes e Robert C. Merton, para realmente definir como você consegue precificar uma opção, já que tem tantas diferenças entre elas e com várias combinações de estratégias para utilizá-las. Quando eles fizeram esse modelo do Black & Scholes, eles ganharam o Nobel da Economia. Um deles não conseguiu receber porque ele morreu, mas foi um grande avanço para precificar, porque eles conseguiram lucrar muito em cima disso na hora de operar com ações. A gente vai mostrar um pouco mais de como fazer isso. Antes de eu falar da fórmula, deixa eu só explicar a parte do risk-free rate melhor, e aqui aparece esse Rzinho da risk-free rate. Considerando que, por exemplo, eu tomando uma posição long numa ação e comprando uma put, ou seja, uma opção de venda, eu receba mais do que a risk-free rate, que é a taxa livre de juros. O que eu posso fazer? Eu posso pegar dinheiro emprestado, fazer essa operação, comprar a ação, vender a put, no fim, eu pego o dinheiro que isso me rendeu e devolvo pagando o risk-free rate. Se isso me pagar mais, vocês concordam que eu ganhei dinheiro sem risco? Porque vocês lembram que não tinha risco de perda lá. Só que se eu ganhar esse dinheiro, eu ganhei dinheiro sem risco e no mercado isso não pode acontecer, isso se chama arbitragem. Ao mesmo tempo, se isso me der menos dinheiro, eu posso vender a ação e comprar uma call e aplicar esse dinheiro no tesouro, por exemplo, que me dá a taxa livre de risco do país. Depois, eu pego o dinheiro do tesouro e saldo as minhas dívidas. Eu vendi a ação, eu compro ela de volta. E como eu estava protegido, isso não me fez perder, mas eu ganhei dinheiro sem risco. No mercado você não pode ganhar dinheiro sem risco, por isso se chama arbitragem. Então o método de Black & Scholes, ele deduz que uma opção e uma ação vão te dar uma lucratividade, se elas tiverem zero risco, igual à taxa de livre de risco do país, para não gerar arbitragem no mercado. Essa daqui é a fórmula para uma call e para uma put. S é o strike price, N é uma distribuição normal, não, essa é a spot price, desculpa, K é o strike price, esse E elevado a menos RT. De onde isso vem? Você sabe que existe uma coisa no mercado que chama compounding. Você tem uma taxa de juros de 10% ao ano. Eu tenho R$100 hoje. Daqui a um ano, eu vou ter 110? Depende da compounding. Se essa taxa de juros for 10% ao ano e tiver annual compounding, sim, eu vou ter 110 daqui a um ano. Se tiver semi-annual compounding, que é o que eles falam que é de semestral, essa taxa de juros de 10% vai ser dividida numa taxa de 5% em julho e 5% até dezembro. Se tiver, por exemplo, uma taxa, um compounding, eu não sei como chama isso em português, de trimestral, vai ser 2,5% em março, 2,5% em junho, 2,5% em setembro, 2,5% em dezembro. Isso no final, se você for acumulando, não vai dar os 10%. De onde vem esse elevado RT? Isso é o que a gente chama de continuous compounding. Se você considerasse que o dinheiro fosse computado, essa taxa de juros dividida em pedaços infinitesimais, eles fossem computados continuamente pelo ano, uma taxa de juros R, que é a taxa risk-free, que eu já falei, por um número de anos T, o tanto que ele renderia seria esse E elevado a RT. Então, o preço futuro de uma coisa com continuous compounding numa taxa de juros R é ele vezes E elevado a RT. É o montante vezes E elevado a RT, é por isso que vem essa parcela. Esse sinal de menos aqui, ele vem que você está descontando ele a valor presente. Descontar valor presente, eu tenho R$110 ano que vem. Uma taxa de juros de 10% com annual compounding, eu trago isso para 100, é o valor presente. Vocês têm isso aqui na matemática? Eu não sei. É coisa de economia. Trazer a valor presente. Como você traz a valor presente com continuous compounding, você multiplica por E elevado a menos RT. Essa parcela é tipo o valor futuro trazido a valor presente da lucratividade menos o strike. É o spot menos o strike trazido a valor presente. E esses N são as probabilidades do preço estar à frente do spot, do strike ou atrás do strike. Em D1, que aí o D1 são essas fórmulas que também é com log do strike e do spot. Esses daí vem da média e da volatilidade que as ações têm. A gente vai falar mais adiante também melhor sobre isso. Agora, jeitos mais fáceis de você analisar o movimento de opções sem você ficar fazendo aquela conta o tempo todo é você olhar para as letras gregas. O que são letras gregas? Letras gregas são as partes, na verdade, que a gente mais fala sobre quando a gente fala de Black & Scholes,
porque elas dão uma visão melhor pra gente do que está acontecendo e de como o preço da opção se comporta frente às coisas, às variáveis. Primeiro só fala das 5 variáveis. Tranquilo. Não. Quando você está falando de uma opção, você tem que levar em conta algumas variáveis. Isso, claramente. As primeiras delas, as letras gregas, são as variações que a gente vai ver a partir disso, dessas variáveis com relação. Mas imagina, por exemplo, a taxa de juros. Uma mudança na taxa de juros com certeza vai afetar o mercado e com certeza vai afetar uma opção. O tempo que você tem para efetuar uma opção também é uma das coisas necessárias para você levar em conta na hora de precificar uma opção. Quanto mais tempo você tem, por exemplo, imagina, a gente já falou do in the money, at the money e out of the money. Se por algum caso você está out of the money, como o Petrizzi já tinha até explicado, o tempo é um fator muito importante para você, porque é o único fator que faz você ter chance de sair do out of the money e chegar no at the money ou até mesmo entrar em the money. Quanto mais tempo você tem, maior é a valorização sua daquela sua opção, porque mais tempo, mais chance você tem de chegar in the money. A mesma coisa para o at the money. Mais tempo você tem para entrar e in the money, mais tempo você tem para especular dentro da opção para lucrar mais ainda. Então o tempo também é uma das variáveis importantes que a gente vai analisar dentro das gregas. Outra delas é o próprio preço. Eu acho que essa é meio óbvia. Quanto maior o preço, mais vai ser a valorização dela, quanto menor, depende também, é claro, se é uma put ou uma call. Mas quando a gente for falar delas, a gente vai explicar um pouco melhor, tipo, como e por que elas variam com relação ao tempo, com relação à taxa de juros. Aí cada uma delas vai contar uma história de uma dessas variáveis. Só para deixar claro, as 5 coisas que a gente contabiliza para afetar o preço de uma opção é o strike price, óbvio, o spot price, a relação das duas, na verdade, é o mais importante. Por exemplo, uma call com um strike mais baixo é mais cara, porque é mais fácil você ficar in the money. Uma put com um strike mais alto é mais cara, porque é mais fácil você entrar in the money. Uma put, quanto mais para baixo o preço estiver, mais você ganha. Então, um strike mais alto te dá mais chance de ganhar. Então, primeiro, spot price. Segundo, strike price. Terceiro, tempo. Como ele falou, quanto mais tempo tem de hoje até o vencimento da opção, mais tempo tem de eu ganhar. Uma opção que vence amanhã tem muito pouca chance de me dar dinheiro. Uma opção que vence daqui a 3 anos, tem muita chance de me dar alguma lucratividade. Então, o tempo e o preço são diretamente proporcionais. O quarto é a volatilidade. O desvio padrão do preço de uma ação é muito importante quando você vai pensar no preço da opção subjacente a essa ação. Porque uma ação que tem uma volatilidade muito grande, provavelmente, em algum momento, vai entrar na área de lucratividade da sua opção. Então, quando a volatilidade de uma ação é muito grande, o preço da opção por trás dessa ação normalmente é maior, tanto uma opção de compra quanto uma opção de venda. Porque uma ação volátil, ela tende a se deslocar bastante para cima e para baixo. Então, ela tem chance de entrar na sua opção, na sua área de lucratividade da opção. E por último, a taxa de juros. A taxa de juros é um negócio mais complexo de você entender, porque envolve aqueles conceitos de valor futuro. Vocês têm que pensar comigo que quando uma pessoa investe numa ação, ela espera uma certa lucratividade com o tempo. Então, o que acontece? Uma ação tende a, com o decorrer do tempo, subir do preço, pelo menos pela taxa de juros do país. Porque se uma ação valoriza menos do que a taxa de juros básica do país, é melhor para o investidor colocar dinheiro na taxa de juros básica do que na ação, justamente pelo risco-retorno. Uma ação tem um risco maior do que um título do governo, então uma ação devia estar um retorno maior do que o título do governo. Inclusive o método que eles usam, e que é mencionado também no Black & Scholes, para calcular o retorno esperado de uma ação, você usa quanto o mercado retorna mais do que a taxa livre de risco, multiplica por um beta, que é o coeficiente de correlação da ação do mercado, e soma a taxa livre de risco do país. Então sempre tem que ser maior que a taxa livre de risco do país o retorno esperado de uma ação. Só que você pensa comigo que quando a taxa de juros do país aumenta, o retorno esperado da ação aumenta também. Só que o que isso faz com o valor presente das opções? O valor futuro da ação subiu. Hoje, a minha put vai desvalorizar, certo? Porque está mais difícil aquela put estar in the money. Porque o valor futuro da ação que está por trás da put subiu.
a ação provavelmente vai estar mais alta do que do que eu achei que ela ia estar quando eu comprei a put. Então a minha put desvaloriza com o aumento da taxa de juros. A minha call valoriza, justamente por isso que eu falei, porque é mais fácil agora da ação entrar, o preço dela entrar na minha zona de strike, da minha zona in the money, porque com o aumento da taxa de juros aumenta o retorno esperado dessa ação, então aumenta o valor futuro dela, que é o que a gente fala, que é ela multiplicada por E elevado a RT, só que esse R é na verdade um outro fator, que é a taxa livre de risco, mais o beta e o retorno do mercado. Então, a taxa livre de risco influencia assim. Ela sobe o preço das calls com o aumento da taxa de juros e ela desce o preço das puts. Tranquilo? Bom, então vamos falar das gregas, que é a parte com relação às 5 variáveis que o Petrizzi falou agora, que a delta é a primeira delas. É a variação do preço da opção frente à variação do preço do ativo. Eu acho que essa é uma fácil de entender, que é basicamente, a gente ainda vai usar o out of the money, at the money e in the money. Quando o ativo está muito out of the money, vocês não concordam que a variação do preço vai estar muito pequena nele? Porque a chance dele chegar no strike é muito baixa. Então não importa se ele aumenta 50 centavos, R$1, se só daqui 100 reais ele vai conseguir exigir esse direito. Então a variação da ação quando está muito out of the money tende a zero. Porque não importa se aumenta R$1, R$2, ainda vai estar muito distante, então a opção não valorizou muito com esse aumento de R$1 ou R$2. Agora, quando você está at the money, vai estar mais no 0,5. Por quê? Porque a variação do preço vai estar indo para cima ou para baixo, nesse caso. O 0,5 eu acho que é o mais tranquilo de entender. A chance de você exigir ou não está muito na metade, porque ela pode subir ou cair nesse momento. Agora, quando a variação do preço está muito in the money, qualquer variação na opção vai valorizar a mesma quantidade quase na opção. Porque você sabe que você vai lucrar, porque está muito in the money. Então, se aumenta R$1, é quase como dizendo que você vai aumentar R$1 na sua opção também. Porque você sabe que você vai exigir esse valor da pessoa e vai lucrar essa diferença. Então, quanto mais in the money, mais é certeza de você conseguir ganhar o mesmo lucro que você teria do que quando a ação subisse. Então, o delta é o importante. Eu já mostrar o gráfico de como ele comportaria, mas é interessante entender isso aqui. Só um exemplo. Por exemplo, eu tenho um direito de compra de uma ação a R$30 daqui 2 meses. Se a ação tiver a R$10, a minha opção está valendo praticamente nada. Se a ação for para R$11, minha opção vai continuar valendo praticamente nada. R$12 praticamente nada. R$9 praticamente nada. R$8 praticamente nada. Por isso que a derivada é zero. Porque varia muito pouco o preço da opção de acordo com o preço da ação. Do lado oposto, quando ela está muito in the money, por exemplo, a minha opção é de comprar a 30. Se o preço da ação tiver 50, eu estou ganhando 20 por opção. Se for para 51, subiu 1, eu vou estar ganhando 21 por opção. Se for para 49, desceu 1, eu vou estar ganhando 19 por opção. Então, o preço da opção tende a variar junto com o preço da ação, por isso que o derivado tem que ser 1. E o at the money é justamente a metade dos dois, porque você tem o preço sobe para cima, mas você pode perder. Quando está ali no meio, é justamente a metade dos dois, porque tem essa incerteza se você vai ganhar ou não esse dinheiro. Tranquilo? Bom, aqui é só um gráfico do que a gente falou exatamente, que seria quando você está out of the money com relação à volatilidade nesse caso. Que seria, se a volatilidade de um ativo é grande, se você não está muito out of the money, você não concorda que quanto maior a chance dele sair do out of the money e chegar no in the money para você? Então, quanto maior a volatilidade do ativo, mais o out of the money vai realmente ter uma variação grande com ele, porque você tem mais chance de chegar no in the money. No at the money, seria 50%. Tá, você está exatamente no ponto, tem a mesma chance de cair quanto cair com uma alta volatilidade. Então ele não altera, não importa se você está muito baixo em volatilidade ou muito alto. A chance de você subir ou cair é a mesma. Quando você está in the money, quanto maior a volatilidade, menor é essa variação para você, porque é mais chance de você cair e perder sua posição in the money. Então você está sofrendo um risco maior quanto maior a volatilidade daquela ação. Por isso que normalmente quanto maior a volatilidade, quando você chega em the money, normalmente você exige o seu direito. Uma ação muito volátil, mesmo que esteja in the money, o delta dela não vai ser igual a 1. Porque não é garantido que se a ação valorizar 1, a opção vai ganhar 1 também. Numa ação de baixa volatilidade, se você está bem in the money, isso é meio que garantido, porque ela não tem muita chance de voltar, bater o strike de volta e descer. Numa opção de uma ação de alta volatilidade, tem essa chance. Então, mesmo que você esteja in the money,
uma variação no preço da ação não gera essa mesma variação na opção, porque a ação de alta volatilidade pode voltar a cair. Então acaba que os deltas são menores, a variação no preço da opção é menor. Por outro lado, o delta em função do tempo para expiração. Se você pensar no delta quando o tempo está muito baixo, é o mesmo raciocínio. Se a ação expira amanhã, a minha opção expira amanhã e eu estou em the money, uma variação na ação hoje vai refletir na minha opção, não vai dar tempo dela voltar. É o mesmo princípio da volatilidade. Tem muita chance dela voltar, então não vai ter essa paridade de 0 ou de 100. Vai aproximar mais dos 50. Quanto mais tempo tem até expirar, porque a variação no preço não é garantida que vai gerar para a opção, então acaba que a derivada não é 1, também não é 0, ela aproxima ali dos 50. Fica claro, né? Tipo, quanto menos tempo você tem, se você está muito out of the money, não tem como a ação do nada explodir e você ficar in the money. Então o valor para ela é quase 0. Mesma coisa com in the money. Se você tem um dia para expirar e você está in the money, a chance de você não ficar in the money é muito pequena. Então quanto mais tempo você tem, mais chance de você tem de você sair da posição. Isso pode ser bom ou ruim, depende se você está in the money ou out of the money. O at the money é praticamente a mesma coisa. Ele tende a ficar reto. Ele não está exatamente reto, porque menos tempo at the money é menos chance também de você cair ou subir. E em relação aos preços, os deltas. Aqui você pode ver do call e do put. Para preços muito baixos, o delta do call é praticamente 0, porque a opção está valendo nada e continua não valendo nada. O exercise price está aqui. À medida que os preços da ação sobem, ele tende a um delta de 100. Por outro lado, o put, juntamente com os preços, vai de menos 100 até 0, pelo mesmo princípio. As duas vão para 0, onde tem lucratividade mínima, ou na verdade 0, e tendem para os extremos, quando eles têm a maior lucratividade. O ali é negativo 100, porque uma subida na ação causa uma desvalorização da put, enquanto uma descida na ação causa uma valorização da put. Bom, a gama é a taxa de variação do delta frente a uma variação do preço do ativo. É a derivada segunda Então, do preço da opção. é a derivada segunda daqui. Ela vai ser muito mais fácil quando vê o próprio gráfico. Quando você está out of the money, tende a ser menor. At the money tende a ser maior, in the money tende a ser menor. Eu acho que o jeito mais fácil de ver é vendo o próprio gráfico, né? Quanto mais próximo do zero, no in the money, a derivada segunda da própria ação é quase 0. Quando você deriva a própria derivada, né? E aí quando ela está no exercise price, quando está bem no meio, é a maior derivada, porque é a maior chance de você mudar de sua posição. Você pode chegar in the money ou sair at the money, ou out of the money. Então a chance de variação com relação a ela, do preço, é muito grande. Por isso que o preço está sempre variando muito quando ele está no exercise price, que é o strike. Então você começa a pensar o que essas letras significam. Por exemplo, um delta alto significa que a ação e a opção têm um coeficiente de correlação alto. Que uma mudança no preço da ação causa essa mesma mudança no preço da opção. Um delta baixo significa justamente o contrário, que o preço da ação pode mudar bastante e que o preço da opção não vai variar muito. O gama tem essa mesma relação, mas o delta é a derivada segunda da opção em relação à ação. Se o delta está alto, quer dizer que uma mudança no preço da ação está causando uma mudança alta também no preço da opção. Porque é onde o gama está alto, é onde o delta está variando bastante. Então você vai fazendo essas relações, porque às vezes quando você vai comprar as calls, tem lá o gama, o delta, o rho, o theta e o vega daquela opção. É importante você saber o que cada um significa, porque elas dizem bastante coisa sobre o comportamento do preço da opção. Beleza? Bom, o θ é a variação do valor do prêmio para cada dia de corrida. Então, basicamente, o prêmio, como vocês viram, é aquele aluguelzinho que a gente falou no começo. Então, a variação do próprio aluguel com relação ao tempo também muda. Como a gente falou até agora, o tempo é a coisa mais importante quando você vai levar em consideração o valor extrínseco da opção. Então, com a passagem de tempo, não importa o que aconteça, vai ter uma redução do valor extrínseco. Se você está in the money, o seu valor é o strike menos o spot. Então ele vai ficando cada vez mais essa quantidade que você vai ganhar. Porque a chance de mudar isso com o tempo está diminuindo cada vez mais que o tempo está passando. A mesma coisa com o out of the money. Quanto mais tempo você está passando, menos chance você está de sair out of the money. Então não importa o que aconteça, o tempo está sempre reduzindo o valor extrínseco da opção. E você só está ficando com o spot menos o strike.
Não importa se vai ser o strike menos o spot na put ou o strike menos ou o spot menos o strike na call. A matemática, isso é a derivada do preço da opção em relação ao tempo. Então, nesse caso, seria o 60 o at the money do negócio, ou seja, o strike dele. E aí, quanto mais próximo do 60, mais chance da depreciação com relação ao tempo. Mais chance de, tipo, o tempo passando vai piorar a qualidade da sua opção. Beleza? Vega, variações do prêmio frente a mudanças na volatilidade. Por que isso é importante? Porque quando você tem um ativo que a gente fala que é lateralizado, ou seja, ele não tem variações muito grandes no eixo Y, só tem variações no eixo X, que no gráfico é o eixo do tempo, esse ativo vai apresentar poucas mudanças no preço da opção. Por quê? Porque se uma ação não muda muito de preço, a opção dela também não vai mudar muito de preço. Isso que o Vega diz. É um Vega que, por exemplo, uma ação tiver uma mudança na volatilidade muito grande, rompeu uma barragem da Vale, por exemplo, a mudança na volatilidade que gerou naquele dia vai causar um prêmio, uma mudança muito grande no preço do prêmio, é isso que o Vega tenta te falar. Bom, aqui são só 3 diferentes preços de strike com 3 diferentes Vegas. É claro, quando está chegando próximo do strike, o valor, a sensitividade dela também aumenta, do mesmo jeito que aumentou em todas as outras. A gente só estava querendo mostrar isso para vocês entenderem que, tipo, as letras na verdade são só derivadas do que a gente estava fazendo com o delta. E como uma afeta a outra. Tem estudos que fazem, tipo, a análise de como o Vega está relacionado com o θ, como o Vega está relacionado com o gama e como essas duas estão relacionadas com outra. Mas aí, tipo, entrar em derivada de derivada de derivada e a gente não quis expor isso aqui porque ia ser muito extenso, muito cansativo. E por fim, o ROE. Era do que eu estava falando, o ROE não é muito relevante, por exemplo, uma opção... eu falei isso bem na semana que mudou a taxa de juros. Mas se eu comprar uma opção de hoje para daqui a 3 meses, normalmente o ROE não vai ser muito relevante, porque para ele ter alguma relevância, tem que ter uma mudança na taxa de juros do país. Isso não acontece Todo dia. todo dia. Aconteceu essa semana, mas a última vez, acho que tinha sido no começo de 2018. Mas o ROE é a taxa de variação do prêmio, frente a uma variação de 1% na taxa de juros. O ROE existe justamente por aquele fato que eu falei para vocês, que as calls tendem a se valorizar por causa da mudança do preço futuro das ações e que as puts tendem a se depreciar por esse mesmo motivo, frente à mudança na taxa de juros. Beleza? Bom, aqui é uma tabela para facilitar exatamente essa visualização de como cada uma das operações pode beneficiar ou perder com o delta, com o gama, com o θ e com o vega. Numa long de call, o delta é positivo. Por quê? Você está realmente analisando a variação da sua opção com relação ao preço do ativo. Então, se o preço do ativo aumenta, o que acontece? Você está long em uma call, então você está comprado no direito de comprar a ação. Então você beneficia se a ação sobe, porque claramente o seu delta, que é a variação, também vai aumentar. Agora, o gama já é diferente, porque o θ é diferente. O gama ele se mantém positivo também, porque ao mesmo momento que a ação está valorizando, a volatilidade também está valorizando. Com a volatilidade maior e você está comprado, maior a chance dela subir também. E com isso, maior a chance de você ganhar numa long de call, por isso que você fica positivo. O ROE que eu falei é uma mudança na taxa de juros faz a sua call se valorizar. Então, se você está comprado numa call, você espera um ROE positivo. O θ, que é o do tempo, se você está comprado numa call, o θ é negativo para você. Por quê? Porque à medida que passa o tempo, a sua long, você está comprado numa opção que desvaloriza. Vocês lembram que a ação desvaloriza quando você está comprado nela, porque ela vai perdendo valor extrínseco. Ela vai se reduzindo a valor intrínseco e todas as opções têm valor extrínseco positivo. Por outro lado, vamos pular isso daqui, a short de call tem todas as coisas contrárias, porque quando o cara da long de call está ganhando, da short de call está perdendo. Por exemplo, se você vendeu uma call e tem um aumento na taxa de juros, o que você vendeu valoriza, então você está perdendo. Ao mesmo tempo, o θ, que ali é negativo, para você é positivo, porque você shorteou, vendeu uma call que está se desvalorizando. O delta, uma variação no preço das opções para cima, uma variação positiva no preço das opções, que vem de uma variação positiva no preço da ação, faz o cara que comprou a call de você ganhar dinheiro. Então faz você perder. Então a variação que você espera é uma variação negativa. Uma variação negativa no delta
quer dizer uma queda no preço da ação. Se você vendeu uma call, lembra do gráfico, você espera que o preço da ação caia. Gama é negativo também e vega é negativo. Aqui é só com relação a como, de novo, como o tempo interfere, a gente já meio que falou um pouco sobre isso, é só com relação ao tempo. Então, quanto maior o tempo, menos é a sensitividade com relação ao gama. Porque a valorização do gama, claro, tem relação com o tempo. Então, quanto menos tempo se você está em the money, mesma coisa. Você tem mais chance de ficar em the money. Out of the money, mais chance de ficar out of the money. Então, por isso que a maior valorização dela é com relação ao strike. Nesse caso, o strike ficou em 25. E o delta, o valor do delta com os dias até expirar. Você pode notar que quando você chega mais perto do dia de expiração, o delta ele tende a cair. Por quê? Porque em dias perto de expirar, uma variação no preço da ação não afeta tanto o preço da opção se você está na zona de monetização, ou in or out of the money, mesmo no call quanto no put. É só para explicar como que umas letras gregas afetam outras ou como que algumas variáveis afetam outras. A gente agora separou um tempinho pra gente abrir na corretora, mostrar pra vocês umas opções que estão agora em andamento, tipo, que dá pra comprar. A gente vai abrir a Rico, mas pode abrir qualquer uma, nenhuma propaganda aqui não. E aí depois a gente também vai querer abrir umas ações pra mostrar pra vocês. A gente abriu no outro curso, aí a gente vai tentar abrir uma outra ação pra tentar fazer uma análise mais completa, porque sobrou um tempinho. Assim hoje, fica fácil. Fica na frente. Não dá pra congelar a tela, senão eu lixando. Ah, mas eu lixando mesmo assim. Sai daí. Inteligente você. É, eu tô. Home broker, se vocês não sabem, é a área onde você pode acessar a cotação, gráfico de derivativos e de ações em geral. Ó, uma opção sempre vai ter o código, por exemplo, Petro é a opção da Petro, uma letra que significa o mês, H é mês que vem, e o preço. A Petro está a 25, vamos ver se tem Petro a 24. A letra depois do PETR é o mês de vencimento daquela opção. Então, por exemplo, o A é o mês de vencimento de janeiro, B e aí assim por diante. E aí o número, como ele falou, é o strike da opção. Então é a partir do momento que você vai começar a lucrar com ela. Então se você põe aí a Petro H25, é a opção da Petro, que vai vencer H, e eu já tenho que ver, mês que vem, a um strike de 25. Aí você tem que comparar com o preço que vai estar atualmente para ver o valor dela. Claro, quanto mais perto do strike, mais ela vai estar valorizada agora, né? Por exemplo, a Petro H25 está a 4,60 a última negociação dela, enquanto a Petro H28, como ela tem uma distância maior, ela está com um valor menor, porque a chance dela chegar até aí para você conseguir exercer é menor. Quanto está a Petro hoje? Tá? 25,62. A Petro H30 custa 2 centavos. Com 200 reais você compra 10 mil. Porque a chance de chegar em 30 reais é muito baixa para mês que vem. Se ela por algum acaso chegar, o cara consegue comprar um preço ridículo a ação dela, tá ligado? Então é muito boa. Então você pensa comigo, se você comprou 10 mil opções de Petro a 30, se Petro chegar a 31, você ganhou 10 mil reais. Certo? Você gastou 200, você fica com 9.800. Se você comprar ações da Petro, com 200 reais você consegue comprar 9 ações. 9 ações valorizarem ali 5 reais, 6 reais, você ganhou 45, 54 reais com o mesmo investimento de 200. Por isso tem gente que só investe nesse tipo de opção. Porque com o mesmo dinheiro você consegue, se você acertar, explodir. Mesmo se você comprar ali 20 reais você compra 1.000. Você compra 1.000, se cada uma te der 5 reais, você ganhou 5 mil reais com 20. É uma margem de lucro absurda, só que esse preço só é muito baixo porque as pessoas já estudaram, já viram a volatilidade histórica da Petrobras e viram que a probabilidade da ação variar ali de hoje até metade do mês que vem, 5 reais, é muito baixa. Vai de H, acho que é metade desse mês, talvez seja semana que vem isso. A Vale, por outro lado, quanto que tá a Vale hoje? Eu comprei meus bilhetes da loteria também. 46, você tem Vale 46. Eu pus um asterisco ali. Então, a Vale para 46 reais está 1,19. Já a ação está 46,48, né? Sim. Então a pessoa conseguiria comprar bastante. Pode comprar uma opção de compra da Vale a 46 reais a
por R$1,19, enquanto uma ação da Vale custa 40 e poucos reais. Você vê que você tem uma margem de operação muito maior. Com R$4.500 você comprava 100 ações da Vale, mas você compra quase 4.000 opções de compra da Vale e que depois de um tanto de valorização isso te dá uma margem de lucratividade muito maior. Então tem muita gente que opera opção. Só que como eu falei, normalmente as pessoas não liquidam as opções, não vão trocar por ação da Vale, depois comprar a ação da Vale. Eles só vão vender as opções, que se a Vale chegar, por exemplo, a 47, vai aumentar R$1 no preço disso aqui. Então R$1 que você ganharia comprando e vendendo, você ganha na opção, você só passa a opção para frente. Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Algumas ações. Se tiver dúvida agora, porque agora a gente vai ficar realmente mostrando a ação e algumas formas de análise só. Então se tiver dúvida sobre a palestra, pode falar. Deixa eu perguntar, o método que vocês usam, eles analisam separadamente as 5 letras gregas? Isso, cada letra grega está falando sobre algum aspecto da opção que vai variar no preço dela. Então, a análise pode ser feita, pode não. Quando você realmente quer se aprofundar, você vai ver como uma dessas letras gregas vai variar a outra, em tese. Então, tipo, você vai fazer uma análise de uma rho, como ela vai variar com relação à variação da delta. Aí você vai fazer derivada de derivada de derivada. O que eu pensei, por exemplo, faria muito mais sentido para mim, olhando assim, analisar, por exemplo, o Vega e o Theta. Porque se eu vou investir, sei lá, em uma companhia de energia elétrica, o meu Vega é muito baixa, porque a volatilidade é muito pouca, então se eu comprar uma opção com um tempo muito grande, não vai me ajudar tanto, porque o Vega dela é baixo. Exato, né? exato. Tanto é que, tipo, se você vai analisar diferentes opções, o Vega dela, tanto é, se você pegar uma de energia elétrica, vai estar um Vega muito diferente, mesmo se ela tiver no mesmo preço, mesmo strike, do que uma outra que tiver exatamente no mesmo preço, mesmo strike de outro setor. Porque isso é uma das coisas que diferencia elas. Tá, entendi. Aqui a gente só vai abrir realmente ações, se quiser tipo, até ver, mas é que não vai ter a variação do preço. E as letras gregas também têm participações na fórmula do Black Scholes. Se você for ver as letras gregas, elas têm um significado, uma fórmula matemática por trás delas. Então, dá para incutir elas naquela fórmula matemática grandona que a gente mostrou, mas normalmente isso não é feito, porque a fórmula normalmente eles põem no Excel. Normalmente em banco eles têm um sistema para calcular o Black Scholes que já tem a fórmula toda pronta lá para você. Tem um aplicativo que chama DerivaGen, que você bota lá os dados das ações, às vezes ele já até tem, e daí já te mostra todas as letras gregas e a precificação. Como é um negócio global assim, é bem mais tranquilo. No final do nosso curso de investimentos desse semestre, vieram dois profissionais de investimento que eles operam, realmente. Eles operam derivativos. Aí eles vieram e falaram um pouco pra gente tipo, da estrutura deles, como eles fazem, eles ganham. Eles falam que ganham muito dinheiro. Eles mostraram lá, eles lucraram na nossa frente. Tipo, eles começaram a operar na nossa frente. Eles operam derivativos. Porque eles falam que, tipo, o derivativo, como a gente mostrou lá na primeira imagem, você tem uma capacidade de ganho muito maior do que só o mercado de ações normais, que é como esse aqui. Porque você está alavancado. Alavancado seria o quê? Se você tem 5 mil reais, você consegue estar operando como se você tivesse 25 mil. Por quê? Porque você consegue alavancar a sua posição, que a gente chama, você vai operar a margem, e você vai estar operando um valor muito maior. Então você consegue, claro, ganhar ou perder muito mais dinheiro com isso. Então, claramente não é para chegar às cegas, alavancar, porque tem corretora que oferece tipo, alavancagem de 40 vezes. Nenhuma pessoa racional vai entrar numa corretora 40 vezes e tentar operar. Mas, às vezes, uma alavancagem maior, se você tem uma estratégia bem definida, intensifica os seus lucros ao longo do tempo. Então, tipo, os caras conseguiram lucrar, acho que, R$200 em, acho que meia hora que eles estavam aqui e eles estavam interagindo com a gente. Então, o que você acha que tinha que fazer? E eles iam explicando. E grande parte disso era com isso. Eles operam com isso e aí alguns dos indicadores. A gente vai pôr alguns aqui só, que são os mais comuns, que dá para explicar em 15 minutos. Só que aí, qualquer coisa, a gente muda para outras ações para tentar ver alguma coisa mais complexa. Só para explicar por que a alavancagem não é um negócio muito ruim, a ação sempre tem tem dois tipos de mercado, mercado à vista e mercado fracionário. O mercado à vista tem muito mais liquidez. Sabe que em opções não, por causa do método de precificação, por isso que ele é tão importante, mas em contratos futuros, em ações, o preço é definido por oferta e demanda. Se tem muita gente querendo comprar, o preço sobe, se tem gente querendo vender, o preço desce, as pessoas estão comprando, estão dispostas a comprar pelo melhor preço que está no mercado, se o melhor preço está subindo, o negócio está subindo. Então, acaba que existem preços, você precisa da liquidez, está falando de liquidez, para você operar no mercado, porque mercados com pouca liquidez acaba que o preço não mexe muito.
você pode ver ações pouco líquidas, os negócios não são contínuos. O preço vem daqui para cá, depois daqui, depois vem para cá, depois vem para cá. Você vê esses gaps aqui já são um pouco de falta de liquidez, porque tem espaços que não são operados no gráfico. Não tinha ninguém disposto a comprar ou vender nesse espacinho aqui, o preço já pulou. Por que você quer liquidez? Porque o mercado bom de operar é um mercado que você tem todos os preços operados, você pode entrar e sair a hora que você quiser. A alavancagem vem para trazer liquidez para os mercados, principalmente para derivativos. Porque o mercado à vista, que é o que tem mais gente operando, ele tem lotes padrões. Por exemplo, o lote padrão de ação é um lote padrão de 100 ações. Você tem que comprar 100 ações para você operar com liquidez da Vale. Então, para você operar na Vale, você tem que ter no mínimo R$ 4.665 para você conseguir operar nesse mercado. Só que muita gente começa operando e não tem R$ 4.665 para colocar só na Vale, ou tem lá R$ 7.000, mas quer diversificar o portfólio, porque vocês sabem que a gestão de carteiras, a base de gestão de carteiras é a diversificação de portfólio, porque você não quer ficar sujeito a risco só de uma empresa. Então, de onde que vem a alavancagem? Se você consegue comprar 100 ações da Vale tendo somente R$ 1.000, você está alavancado. Mas você consegue tirar mais ou menos o risco dessa alavancagem diversificando seu portfólio, ou você consegue entrar no mercado sendo menor. A alavancagem de 40 vezes já é meio absurda, porque né, você precisa de R$ 4.600, você com 160 consegue operar 4.600. Daí não dá, né? Com 100, 115, você consegue operar 4.600. Mas a alavancagem no fundo não é uma coisa muito ruim. No mercado de índice e dólar, a alavancagem é mais importante ainda, porque um contrato de índice cheio tem o valor do Ibovespa. O Ibovespa hoje está 101 mil e alguma coisa, vou abrir aqui, 101 mil reais para operar um contrato. Se for Ibovespa cheio, o lote padrão é 5 contratos. Você precisaria, para operar o Ibovespa cheio, 505 mil reais. Ninguém tem isso. Daí que vem a alavancagem, daí que vem o mini índice, que é onde todo mundo opera, na verdade, que é 1/5 disso. Mas mesmo assim, o mini índice, o contrato normal, deveria custar R$ 20.400. Mas tem corretora que deixa você entrar com 30. É um absurdo? É. Mas daí que vem a alavancagem. Porque ele dá liquidez para o mercado, porque ele deixa pessoas operarem mais, com maior posições, e ele dá acesso para pessoas menores no mercado. Porque, por exemplo, eu quando eu comecei a operar, até agora eu não tinha 20 e poucos mil reais para sair operando. Meu pai não era louco de me dar 20 e poucos mil reais para eu operar índice Ibovespa. Mas se eu posso operar lá com 2 mil, beleza. Eu estou muito alavancado? Tô. Se o índice despencar eu vou perder todo o dinheiro? Vou. Mas eu consigo operar, mesmo que pequeno ali, entrar e sair, e acaba que muita gente pequena entrando no mercado ajuda os grandes também porque dá essa maior liquidez. Você for ver, o mercado brasileiro, o número de pessoas físicas atuantes está subindo muito, também por esse auxílio. Você vê um cara com 50 reais consegue operar na bolsa. Se cai 10 pontos, ele perdeu tudo, mas ele consegue. Quer abrir uns indicadores? Só para mostrar um pouquinho, acho que vocês A Vale a gente abriu a última vez, deixa eu abrir uma outra para mostrar a mesma para as pessoas. É, a gente abriu já tarde, a gente vai mostrar outros. Deixa eu ver um legal aqui. Põe o MACD, boy. Não, esse a gente abriu já tarde. São os mais comuns. Esses são os dois mais usados no mundo, assim. Todo mundo usa. O que é o MACD? Quer falar? Pode ser. Não, então, o MACD é esse aqui de baixo que a gente está mostrando. Primeiro, o mais básico de todos. Isso aqui é o volume de operações do dia. Como a gente está no gráfico diário, pelo D aqui de cima, cada um desses formatos, que a gente chama de candle, vai representar um dia da operação. Os traços embaixo são sombras, que quer dizer o quê? Quando é um candle vermelho, quer dizer que o dia teve perda do valor. Então, a abertura de um candle vermelho é em cima, o fechamento é embaixo, ou seja, o preço caiu, e as sombras são o limite de onde ele chegou em cima ou embaixo. Então, por exemplo, nesse caso, o preço abriu aqui, passou um pouco para cima para chegar até aqui, chegou no máximo embaixo dele, nesse ponto, e retornou até aqui no fechamento dele. Então, só para vocês terem uma noção de mais ou menos como o preço operou no dia. O MACD ele vai contar esses candles, a abertura e o fechamento deles, por um período que você vai definir. Por exemplo, normalmente no MACD eu acho que são 26,13. Uma dessas linhas vai estar contando 26 dias, que é essa, para analisar exponencialmente esses preços. Ou seja, ele vai dar mais importância para os preços mais próximos do final do que para os iniciais, já que claramente o preço no final vai interferir muito mais no preço amanhã do que o preço